E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, verso 15. Com isso nós damos a todos vós nosso bom dia e enviamos o nosso abraço fraternal a todos os nossos irmãos que têm procurado viver para Deus. O mundo tem sido bombardeado, mundo que digo as pessoas, por espíritos de ódio, de facção, de desamor, de infidelidade. Então nós devemos resistir a estes espíritos com amor, formarmos uma resistência contra a ira, contra o ódio, uma resistência de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Assim nós estaremos cumprindo a nossa missão como discípulos de Jesus. Discípulos que procuram seguir as pisadas do Mestre. E este Mestre que morreu por todos, para que agora nós possamos não viver para nós mesmos, para o nosso ego, que é nosso inimigo. Então Paulo está nos orientando isto, para que não passemos a ser egoístas, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressurgiu. Viver por Jesus, nos rendermos por completo a Ele. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A humanidade tem sido envenenada fisicamente e, o pior, espiritualmente. Os alimentos têm sido envenenados com os agrotóxicos. Quantos venenos são aplicados nos alimentos? A gente, de vez em quando, vê isto. Alimentos saborosos, mas se analisarmos o que tem nele, seria melhor ficarmos bem longe daquilo, do que jogar aquilo em nossos estômagos, que vai prejudicar toda a nossa saúde. Mas e o espiritual? O homem tem sido envenenado com a mentira. O homem tem sido envenenado com a arrogância, com a petulância, com a soberba, a mentira religiosa. Homens que se colocam diante do povo e não lhes falam a verdade. Mas o que eles querem é simplesmente se tornarem famosos, e a verdade, ela causa uma reação desagradável ao homem que vive no pecado.
Pecado não só aquele de estar lá na prostituição, nos vícios, no pecado religioso, no pecado do engano religioso. Mas há este conselho em Romanos 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que pode livrar o homem desta contaminação? Ter os antídotos aos venenos que às vezes chegam a matar os corpos? Mas se o antídoto for tomado a tempo, então aquilo cessa o efeito maléfico daquele veneno. Quando alguém é picado por uma serpente venenosa, e se a tempo ele consegue o soro antiofídico, então aquilo bloqueia a ação daquele veneno que vai lhe tirar a vida. Ó, meus preciosos irmãos, por isso é que nós devemos buscar de Deus diariamente, para que Ele esteja simplesmente em nós, tirando de nós todos esses venenos que às vezes entram pelos nossos olhos, pelos ouvidos, ao ouvir e damos lugares a estes venenos, estes dardos inflamados do maligno, que enfraquece a fé, que enfraquece o amor. E o pecado, então, fica fortificado, a concupiscência dos olhos fica fortificado, a concupiscência da carne, a soberba da vida são fortificados. Mas se deixarmos que a vida de Deus tome conta de nós, então nós estaremos vencendo estas coisas, para que então possamos viver para o Senhor, viver por Ele, dedicar a Ele aquilo que temos, aquilo que somos. Então nós devemos estar em constante vigia, olhando, buscando a Deus constantemente. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos no Senhor, perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Porque o mundo está contaminado de tantos vírus e bactérias que destroem a saúde humana. O mundo está contaminado por ensinamentos contrários à vontade, à palavra de Deus, que destrói a alma do homem. Ou o mundo está num caminho pervertido. Mas Deus nos chama, Deus nos convida com amor. O Salvador batendo está. Ó, não ouves a voz de Cristo? Ó, não ouves a voz de Cristo? Deixa que Ele te fortaleça. Morra para estas coisas do mundo, para que você então possa ressurgir para uma nova vida. Porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para Ele todos vivem. Se você morrer por causa dele, você estará vivendo. Mas se você trocar ele para viver uma vida de pecado, uma vida segundo os ditames do mundo,
você está morto. Agora, Deus não é Deus de mortos, Ele é de vivos. E quem são os vivos? Aqueles que têm as suas vidas escondidas em Cristo, conforme Colossenses capítulo 3. Quando Paulo, escrevendo essa passagem maravilhosa de Colossenses 3, nos anima a prosseguir com segurança, instruindo-nos naquilo que nós devemos prosseguir e andar, viver uma vida não para nós mesmos, que mortos para o pecado e vivendo então para Deus. Não viver para nós mesmos, no nosso egoísmo, no nosso afã de sermos alguma coisa. Então ele diz aos Colossenses 3, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então agora você não vive mais para você. Você, moça, não vive mais para o pecado, para os prazeres pecaminosos que o mundo oferece. Mas você tem o seu lazer na pureza, você tem o seu lazer, a sua alegria na santidade. O moço, da mesma forma, tem o seu prazer, a sua alegria na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, conforme escreve o salmista no capítulo 1, no Salmo 1. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes das vossas bocas, ou da vossa boca. E Deus estará colocando em nós a sua própria vida. Assim como Jesus viveu uma vida de sofrimento, de perseguição, de angústia, mas a sua alma, o seu interior preenchido 100%, não só uma partezinha, mas 100% preenchido com a vida de Deus, a vida interminável, a vida eterna. E Ele morreu por todos. Agora, nós devemos viver para Ele e não viver para nós mesmos. Não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Então, na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 19, Paulo diz: pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Viver para Deus é o maior privilégio que alguém possa ter. Viver para Deus, dedicar-se por completo ao Evangelho de Cristo, à pureza de Cristo, à obediência de Cristo, à humildade de Cristo, à singeleza de Cristo. Que Deus nos ajude a ter isto em nós, esta vida que não é uma vida passageira de 10, de 15, de 20, 70, 80, 90, alguns chegam a 100 e poucos anos, mas numa terrível velhice, mas uma vida imarcessível, uma vida que jamais tem fim, se vivermos por Ele hoje
renunciarmos àquilo que é contrário à sua vontade e nos submetermos por completos à sua vontade, estaremos vivendo para sempre com Ele. Viver mortos para o pecado, mortos para a lei, mas a fim de viver para Deus. Viva para Deus, jovens. Viva para Deus, pais, mães, crianças. Dediquem-se. Sinta o prazer. Você não está sozinho. Ele não te deixa só. Ele te anima, Ele te fortalece. Deus te dê saúde no corpo, na alma, no espírito. Deus te dê força, Deus te dê ânimo, Deus te dê vigor, Deus te dê entendimento das coisas para viver uma vida que o agrade. É justamente Ele que vai nos fazer viver uma vida que agrade a Ele. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Amém.